Palavras diárias de Deus. Aquelas pessoas que não são reconhecidas por Deus. Há algumas pessoas cuja crença nunca foi reconhecida no coração de Deus. Em outras palavras, Deus não reconhece que essas pessoas são seus seguidores, pois Deus não louva sua crença. Para essas pessoas, independentemente de quantos anos elas seguiram a Deus, suas ideias e pontos de vista nunca mudaram. Elas são como os incrédulos, aderindo a princípios e maneira de fazer as coisas incrédulos, aderindo às suas leis de sobrevivência e crença. Elas nunca aceitaram a palavra de Deus como sua vida, nunca acreditaram que a palavra de Deus é verdade, nunca pretenderam aceitar a salvação de Deus e nunca reconheceram Deus como seu Deus. Elas consideram acreditar em Deus como algum tipo de divertimento amador, tratando Deus meramente como sustento espiritual. Logo, elas não acham que vale a pena tentar entender o caráter de Deus ou a essência de Deus. Você poderia dizer que tudo o que corresponde ao verdadeiro Deus não tem nada a ver com essas pessoas. Elas não estão interessadas e elas não querem fazer o esforço para responder. Isso se dá porque, no fundo de seu coração, há uma voz intensa que está sempre lhes dizendo: Deus é invisível e intocável, e Deus não existe. Elas acreditam que tentar entender esse tipo de Deus não valeria seus esforços. Estariam enganando a si mesmas. Elas reconhecem Deus apenas em palavras e não tomam nenhuma posição real. Elas também não fazem nada em termos práticos, achando que elas são muito espertas. Como Deus olha para essas pessoas? Ele as vê como incrédulas. Algumas pessoas perguntam: os incrédulos podem ler a palavra de Deus? Eles podem cumprir seu dever? Eles podem dizer estas palavras: eu viverei por Deus? O que o homem vê com frequência é as demonstrações superficiais das pessoas, não a sua essência. Contudo, Deus não olha para essas demonstrações superficiais. Ele só vê a essência interior. Portanto, Deus tem esse tipo de atitude, esse tipo de definição para com essas pessoas. Com relação ao que essas pessoas dizem: por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Eu não entendo isso. Eu não consigo entender isso. Isso não se conforma às noções do homem. Você deve explicar isso a mim. Minha resposta é necessário explicar essa questão para você? Essa questão tem algo a ver com você? Quem você pensa que é? De onde você veio? Você está qualificado para dar indicações a Deus? Você acredita nele? Ele reconhece a sua crença? Uma vez que a sua crença não tem nada a ver com Deus, que interesse você tem em seus feitos? Você não sabe onde você está no coração de Deus. Mesmo assim, você está qualificado para dialogar com Deus? Palavras de admoestação. Vocês não estão desconfortáveis depois de ouvirem esses comentários? Embora vocês possam não estar dispostos a ouvirem essas palavras, ou indispostos a aceitá-las, todas elas são fatos. Porque esse estágio da obra é para Deus realizar. Se você não estiver preocupado com as intenções de Deus, não estiver preocupado com a atitude de Deus e não entender a essência e o caráter de Deus, então, no fim, você é quem perderá. Não culpe as minhas palavras por serem duras de ouvir e não as culpe por diminuírem seu entusiasmo. Eu falo a verdade. Eu não pretendo desencorajá-los. Não importa o que eu peça a vocês. E não importa como se lhes requer que o façam. Eu espero que vocês percorram a senda correta e espero que vocês sigam o caminho de Deus e não se desviem dessa senda. Se você não procede de acordo com a palavra de Deus e não segue o seu caminho, então não há dúvida de que você está se rebelando contra Deus e se desviou da senda correta. Portanto, eu sinto que há algumas questões que devo esclarecer a vocês e fazê-los acreditar sem equívocos, claramente, sem sombra de dúvida, e ajudá-los a conhecer de forma explícita
a atitude de Deus, as intenções de Deus, como Deus aperfeiçoa o homem e de que maneira Ele define o desfecho do homem. Se chegar um dia em que você seja incapaz de embarcar nessa senda, então eu não tenho responsabilidade, pois essas palavras já foram proferidas a você de maneira muito clara. Com relação a como você trata o seu próprio desfecho, essa questão é inteiramente com você. Deus tem atitudes diferentes com relação aos desfechos de diferentes tipos de pessoas. Ele tem suas próprias maneiras de mensurar o homem e seu próprio padrão de exigências. Seu padrão de mensurar as pessoas é um que é justo para todos. Não há dúvida sobre isso. Então, alguns temores das pessoas são desnecessários. Vocês estão aliviados agora?